Já estamos de volta com a Manhã da Piedade e agora o nosso assunto é direito tributário. Muitas pessoas têm dúvidas, sobre os direitos em relação a pagamentos de impostos e tributações diversas, que são muitas, Bom, este é um tema, é um assunto muito importante também para aqueles que pretendem empreender, abrir o próprio negócio. Para a gente falar sobre esse assunto, para esclarecer dúvidas, nós vamos conversar agora aqui no programa com o advogado Marcílio Vieira. Bom dia, Marcílio, bem-vindo. Bom dia, Cília. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, Marcílio, quando a gente fala de direito tributário, vamos começar do básico, para quem está em casa entender melhor. Nós estamos falando de quê? O que envolve essa questão de direito tributário? Então, Cília, hoje a gente sabe que nós estamos vivendo a reforma da Previdência, por exemplo. E é um assunto cheio de complicações, com muitas incertezas de qual será o cenário futuro. E, passando por essa reforma, nós podemos ter certeza que nós vamos viver o mesmo dilema com a reforma tributária. Isso porque a nossa legislação tributária, o direito tributário em si, ele envolve uma série de legislações esparsas dentro do nosso ordenamento. Então, hoje, o direito tributário, nós podemos entender que é um conjunto de regras, não só legislações, porque nós temos instruções normativas, nós temos princípios que devem ser observados. Então, o direito tributário envolve essa gama de informações, de normas dentro do nosso ordenamento, os quais devem ser observados por pessoas jurídicas, pessoas físicas, para desenvolver, recolher seus tributos, realizar suas apurações, enfim, fazer desenvolvimento do seu negócio. Uma grande preocupação do empresariado, de uma forma geral, é em relação ao pagamento de impostos abusivos, Como identificar se isso está realmente, de fato, acontecendo? Sim, o pagamento de impostos abusivos ou impostos a maior, eles, para serem identificados, o empresário depende de uma consultoria jurídica, Essa consultoria jurídica, ela envolve também profissionais de contabilidade, do setor fiscal, para poder fazer o que a gente chama, no meio do direito, de diagnóstico fiscal, que é justamente levantar essas informações e passar para o empresário a tomada de decisão para realizar suas apurações e recolher seus tributos. Então, tem que ter uma equipe competente, preparada ali, sempre atenta a tudo que acontece em relação a esse tema, Sim, dentro da área da contabilidade, dentro do direito, é preciso ter uma equipe. O que, muitas das vezes, podem ser vistos pelos empresários como um custo maior. Custo a mais. Um custo a mais para desenvolver seu negócio, mas é de extrema importância. Porque a gente não sabe, como a gente estava falando da reforma tributária que está por vir, a gente ainda não sabe como que vai ficar. O objetivo do governo atual é a unificação de tributos, dentre os tributos do consumo, os tributos sobre a renda. Então, a proposta é a unificação, que será muito bem-vinda, com certeza, caso venha simplificar o recolhimento de tributos, Mas a gente ainda não sabe. E hoje a gente pode afirmar com certeza que o empresário ele precisa de uma assessoria jurídica para isso, Inclusive, tem pesquisas que apontam que 95% das empresas hoje recolhem tributos de forma equivocada, ou a mais, ou tributos abusivos. Ou seja, então é comum, esse tipo comum, de pagamento. É muito comum. No nosso meio, quando a gente vai prestar uma assessoria jurídica, dificilmente a gente não encontra algum erro, algum tributo pago a mais, justamente por causa dessa legislação muito complexa que é hoje a brasileira. Bom, e agora com essa reforma tributária, como a gente falou em reforma da Previdência, é normal que surjam muitas dúvidas, muita insegurança, para as pessoas. Toda mudança já traz isso, E aí, mais do que nunca, é essencial ter uma equipe de profissionais, como você diz, da área de contabilidade, da área de direito, preparada para auxiliar aí nesse processo, Sim, com certeza. A gente nota a reforma da Previdência, por exemplo, as pessoas estão questionando, estão buscando os profissionais para saber como que fica. Algumas não sabem se vão mais se aposentar, Aposentadoria, o dilema. Como que vai ficar. E da mesma forma vai acontecer com o direito tributário. Quando começar toda essa discussão, o que hoje é um projeto, se passar por votação dentro do Congresso Nacional, com certeza virão as dúvidas e, mais uma vez, mais importante do que hoje, será a assessoria jurídica para esses casos e a tomada de decisão dos empresários. Agora, é possível reduzir o peso da tributação no fluxo financeiro de uma empresa? Sim, é possível reduzir. Feito esse diagnóstico fiscal que a gente conversou inicialmente... Uma análise inicial, Uma análise inicial que vai passar pela observação da apuração sobre o regime de tributação, as declarações, notas fiscais, sejam de serviço ou compra e venda de mercadorias, é elaborado um parecer entregue ao empresário, dizendo o que foi encontrado de inconsistências. Às vezes são algumas obrigações acessórias, que são, por exemplo, entregas de guias,
às vezes nem é um tributo pago a maior, mas uma obrigação acessória que está sendo feita errada, e isso pode gerar multa. Então, é importante essa consultoria para evitar problemas com o fisco, né? Eventualmente, no futuro, o fisco venha cobrar, venha pedir algumas informações, é preciso ter uma fundamentação jurídica para um procedimento tomado dentro da empresa. Agora, esse impacto tributário aí pode interferir muito na gestão financeira de uma empresa, né? Sim, com certeza. Principalmente dos pequenos e médios empresários, né? São eles que sofrem mais. São os que mais sofrem e a maior parcela da classe empresarial brasileira são os pequenos e médios empresários. Eles sofrem muito porque eles, às vezes, trabalham com uma margem de lucro não muito grande. Sim, pequena. Pequena. Então, assim, já depende para fazer investimentos, para crescimento do negócio, eles dependem de baixas despesas. E é aí que o custo tributário impacta diretamente. Então, à medida que são encontradas soluções para esse recolhimento de tributos e apurações, eles vão dar um fôlego maior para o empresário dar continuidade ao seu negócio e, porventura, investir nas áreas que ele tem interesse. Agora, para aquelas pessoas, para aqueles empresários que pagaram impostos indevidamente, é possível recuperar esse valor, essa quantia? Sim. Hoje, a legislação e as regras em geral, pois dependem também de instruções normativas da Receita, seja ela federal, estadual ou municipal, elas permitem a restituição dos tributos pagos a maior ou pagos indevidamente. Existe um prazo prescricional para isso, geralmente são 5 anos, então a empresa pode pedir nos últimos 5 anos a restituição desses valores pagos indevidamente. Depende de um procedimento administrativo. Né? E é simples esse procedimento? Ele não é tão simples, ele depende de ser feito por um profissional. O empresário sozinho, ele pode fazer, mas não é aconselhado, porque depende também de fundamentação jurídica, justamente para evitar que no futuro tenha algum questionamento da Receita. Então, é possível, sim, recuperar esses tributos. E, claro, dar um fôlego no caixa da empresa. Né? Isso é importante. Isso nesse prazo aí de 5 anos, então, né? No prazo de 5 anos. E é demorado o processo, desde de entrada ali na documentação até conseguir essa restituição? Hoje, em âmbito federal, ele não é tão demorado. Não existe um prazo fixo. Estabelecido. Mas podemos pensar em torno de 6 meses, já ter uma resposta e tudo. Em âmbito estadual e municipal, isso varia muito dos estados e do município e, em regra, é mais demorado. Agora, a gente ouve falar muito de enquadramento fiscal de uma empresa. O que é isso? Bom, então, Síria, hoje nós temos 3 principais regimes tributários. São o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real para as empresas maiores. A maior classe dos empresários estão enquadrados no Simples Nacional. Simples Nacional. Que é um regime, uma adequação, né? É um enquadramento fiscal e um regime de tributação que abarca a maioria das empresas e permite um faturamento anual de 4 milhões e 800 mil. Então, é uma margem expressiva e, justamente por isso, a maioria das empresas estão enquadradas no Simples Nacional. Que não é tão simples, embora... De simples só tem o nome, De simples só tem o nome. Principalmente porque nós tivemos, no ano passado, algumas alterações dentro da lei do Simples Nacional que dependem trouxe uma complexidade maior na sua apuração. Então, também são encontrados vários erros, né, dentro da apuração dos tributos do Simples Nacional e também para esses empresários é aconselhado o acompanhamento jurídico para verificar se estão sendo feitos os procedimentos de forma correta. Para evitar problemas, então, desperdício de dinheiro, sempre tem uma equipe muito preparada ali por perto, né? Equipe jurídica, de contabilidade também. É adequado. Agora, quando a gente fala em benefícios fiscais, nós estamos falando de quê, doutor? Então, benefícios fiscais, Síria, eles são muito amplos. Eles vão desde uma atividade realizada pela empresa ou por um produto comercializado, né? Ou até mesmo pelo local que está situada a empresa. Por quê? Os benefícios fiscais eles podem ser concedidos pelo Estado, por exemplo, em âmbito de ICMS. Então, vai depender de cada estado ali, vai ter a sua regra específica para isso. Né? A União pode conceder benefícios sobre folha de pagamento, por exemplo, um assunto, por exemplo, de desoneração da folha de pagamento que a gente viu recentemente. Então, isso vai depender da atividade empresarial exercida pela empresa. Por exemplo, supermercados, armazéns, que vendem muitos produtos, né? Tem uma gama, muito grande. Uma saída muito grande. Cada produto possui uma forma de tributação diferente e pode ter um benefício fiscal sobre eles. Então, assim, às vezes, na apuração dos tributos de todos esses produtos é feito de uma forma só, quando, na verdade, alguns devem ser especificados, devem ser analisados o seu regime de tributação específica para verificar se há um benefício fiscal e, de repente, aproveitar essa diferença, né? Que vai fazer diferença lá no final da apuração do tributo
empresário. A gente fala muito aqui de planejamento financeiro, de planejar, né? Planejamento para viagem, de uma forma em geral. Planejamento tributário, é possível também fazer? É possível. Talvez seja o planejamento mais importante que a gente deva fazer. E aqui a gente não precisa ficar restrito só a pessoas jurídicas, pessoas físicas também, né? Principalmente aquelas que tratam com investimentos. É interessante observar a tributação de fundos de investimento, de ações, etc. E, principalmente para o empresário, ele deve analisar e fazer um planejamento de forma a enquadrar no melhor regime de tributação. Por exemplo, é uma forma de planejamento. Como nós conversamos, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Modelos. Os 3 modelos, né? Os 3 principais modelos. Então, o Simples Nacional, por exemplo, em regra, quando ele alcança o seu limite, que a gente conversou de 4,8 milhões, muitas das vezes a gente faz um planejamento e um cálculo para saber se é melhor passar para o lucro presumido, né? Que de repente no final, ali na ponta do lápis, o empresário vai recolher menos tributos num regime que, em regra, parece ser para empresas maiores, mas que para ele vai ser interessante, né? Então, assim, isso é uma forma de planejamento. Mas o planejamento em si, ele é feito pelos profissionais da área tributária, fazendo inicialmente o diagnóstico fiscal, como nós conversamos, analisando as inconsistências ou eventuais possibilidades de recuperação, e ao final é entregue um parecer para o empresário, né, e administrador, que vai tomar a decisão de realizar ou não aquela atividade, aquela sugestão dada pelo profissional. Agora, nessas empresas que às vezes o empresário não opta em ter uma assessoria, um auxílio ali de uma equipe de contabilistas, uma equipe também de advogados, né? São encontradas muitas inconsistências? São, Síria. Na maioria das vezes nós encontramos inconsistências, tributos recolhidos a maior ou indevidamente, né? Muitos não optam por aquilo que nós conversamos no início, né? Acham que vai ser um custo a mais, né? E realmente tem um custo, o serviço profissional ele tem que ser remunerado, mas o benefício que muitas das vezes se tem lá na frente vale esse investimento, né? E até as empresas do Simples Nacional que, como a gente conversou, tem esses impostos, os tributos condensados dentro de uma única guia, ainda assim eles podem fazer proveitos, inclusive em demandas judiciais. Porque hoje, muitas das vezes, alguns tributos são determinados por lei de forma inconstitucional, afrontam a Constituição, por exemplo. Então, o judiciário reconhece essa inconstitucionalidade e isso fica lá, dentro dos tribunais. E os empresários não têm conhecimento disso, né? Os profissionais que atuam na área, sim. Que têm esse conhecimento. Que têm esse conhecimento. Então, ao analisar um caso específico, a gente pode saber que alguma decisão judicial se enquadra para aquele tipo de atividade exercida. Então, é possível pleitear judicialmente que pare, por exemplo, de cobrar um tributo, bem como a restituição que a gente conversou pelos últimos 5 anos. Então, é importante procurar informação. Eu acredito que hoje o que o empresário pode ter de mais valioso é a informação, né? Em todas as áreas, inclusive a jurídica. Muito bem, principalmente, né? Com para evitar certeza. vários problemas aí. Agora, para aquelas pessoas que pretendem empreender, muitas pessoas, né, estão saindo do trabalho formal, abrindo a própria empresa, empreendendo em vários segmentos. O que essas pessoas precisam inicialmente saber e ter clareza em relação a essas várias questões tributárias? Hoje a gente vê muitas startups, né? O pessoal realmente tende a empreender e é interessante, principalmente para o desenvolvimento do país. E essas pessoas precisam saber inicialmente, antes inclusive de abrir a empresa. Na verdade, essa é a parte mais importante. Quando ela procura um auxílio jurídico, esse profissional da área vai indicar para ela, por exemplo, o melhor regime de tributação, vai analisar o que ela vai ter de despesas e o que ela vai ter de receita, quais são as despesas e receitas, né, daquele negócio que ela está dando início e, principalmente, se há algum incentivo fiscal, que a gente acabou de conversar, daquela atividade. Há, por exemplo, vários incentivos fiscais na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem algumas regras que as empresas precisam estar enquadradas, mas se ela desempenhar de acordo com a legislação, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, ela pode ter, por exemplo, um benefício fiscal, um incentivo fiscal para aquilo. E, escolhendo o melhor regime de tributação, ela com certeza vai ter um fluxo maior no futuro. E uma parte muito importante também é a busca de investimentos. Hoje, os empreendedores, as startups, elas às vezes não têm conhecimento de como colocar dinheiro no negócio para dar início àquilo. E muitas das vezes esse investimento inicial vem de outras empresas maiores que têm interesse em participar desse novo negócio, né? Justamente acreditando lá na frente
que ele vai dar certo e vai trazer um bom retorno. E às vezes as pessoas não sabem disso, né? Elas não sabem disso, não sabem onde buscar o investimento e como realizar esse investimento. Esse processo todo. Esse processo todo. Então, é necessária a elaboração de um contrato, quais são as cláusulas que vão conter, esse investidor ele vai virar sócio no futuro ou ele vai só emprestar o dinheiro e depois vai ter esse dinheiro Tudo de isso volta tem que ficar claro ali no com início, juros. né? Tem que ficar claro, porque senão chega lá na frente aquele novo negócio que inicialmente era uma galinha de ovos de ouro, pode ir abaixo ou pode passar para a mão de um terceiro, justamente porque não teve esse aconselhamento jurídico. Bom, a gente fala muito de pesquisa de mercado, pesquisa de produtos para quem vai abrir o próprio negócio, mas essas questões tributárias também pesam muito ali no sucesso ou não de uma empresa, né? Com certeza, pesam muito, Síria. É muito interessante que as pessoas busquem aconselhamento jurídico. E esse receio de que vai ser um custo a mais, às vezes não é tão caro quanto está imaginando e muitos profissionais trabalham também no êxito daquela operação. Então, às vezes não é cobrado um valor inicial, né? É cobrado um valor assim, se a gente conseguir ter êxito nessa operação, nessa consultoria ou neste processo, aí sim haverá o custo. Então é onde todos saem ganhando, né? Principalmente o empresário que vai poder continuar tocando seu negócio. Bom, é aquele ditado popular, às vezes a pessoa quer economizar tanto que é um barato que sai caro. Sim, exatamente. Futuro, né? Agradeço muito a sua vinda aqui no programa, muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço, Síria. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade. Voltamos já.